Turma, dando continuidade ao conteúdo de fisiologia de vocês, hoje estaremos falando sobre excreção. Na próxima aula, a gente vai tratar específico de sistema excretor de mamíferos. E antes de entrar em sistema excretor de mamíferos, vamos falar de uma forma geral da excreção dos vertebrados. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai tratar dos tipos de excretas, do que é excreto, né, na verdade, e os tipos de excretas, e a excreção em animais invertebrados, assim também como a osmorregulação em peixes. Tá? Então, esse vai ser o quadro da aula de hoje. As excretas nitrogenadas são o resultado do metabolismo celular. Então, é o produto do metabolismo. E essa excreta pode ser de três formas: amônia, ureia e ácido úrico. Tenha isso em mente. Essas três excretas elas vão variar conforme a toxicidade e a solubilidade. Tá? Quanto mais tóxico, mais solúvel é. Mais necessário água para se produzir. Quanto menos tóxico, menos solúvel, menos água é necessária para produzir. Tudo bem? Então tenha esse quadro em mente, esse mapa mental para vocês. As excretas nitrogenadas, então, as excretas é uma designação biológica empregada aos resíduos nitrogenados produzidos pelo metabolismo, devendo ser eliminados a fim de permitir um estado de equilíbrio interno. Esse equilíbrio a gente chama de equilíbrio dinâmico também, é a homeostase, tá? Então o corpo ele tende ao equilíbrio, ele tende à homeostase. E ele vai fazer de tudo para manter sempre esse equilíbrio. Se o dia está muito quente, ele vai possuir mecanismos para fazer com que a temperatura do seu corpo se mantenha constante. Se você está jogando bola, por exemplo, você produz energia, produz calor. Como resultado disso, você tem que produzir água para reduzir a temperatura corporal. Então, a isso a gente chama de homeostase, tá? Equilíbrio dinâmico do seu corpo. Quanto à homeostase em relação às excretas nitrogenadas, as excretas são produzidas de três formas: amônia, ureia e ácido úrico, e também em diferentes grupos, tá? Peixes, anfíbios, répteis, aves, cada um apresenta um tipo de excreta, mas sempre sendo englobado nesses três grupos, tá? Os organismos eles podem ser classificados quanto ao tipo de excreta. Tem os aminotélicos. Esses organismos aminotélicos eles excretam amônia. A amônia é uma substância muito tóxica. Então é necessário uma grande solubilidade em água. É necessário muita água para que essa substância seja produzida e eliminada. Como consequência disso, de ser muito tóxica, esses organismos eles acabam não conseguindo, não sendo possível, é, como é que eu posso dizer, manter por muito tempo dentro do seu corpo, tá? Então, esses são os organismos aminotéricos. Temos como exemplo disso os peixes, tá? Antes de falar sobre os outros grupos, a gente vai falar um pouquinho sobre a osmorregulação em peixes, a regulação osmótica, né, dos peixes. Os peixes apresentam basicamente três tipos de osmorregulação. A osmorregulação em peixes de água doce. O peixe de água doce ele é hipertônico em relação ao meio em que ele se encontra, ou seja, tem mais concentração de sais dentro do peixe do que no ambiente onde ele se encontra. Então, por osmose, entra muita água no peixe. O fato de entrar muita água no peixe vai levar a uma concentração diferente de sais. Ele ficaria com poucos sais proporcionais dentro do corpo dele. Aí o que ele faz para regular isso? Ele urina muito, ele elimina muita água pela urina e ele vai ter uma absorção ativa de sais pelas brânquias. Tá? Então, para reduzir os efeitos da grande entrada de água, que é por osmose, então o peixe não tem como reduzir essa entrada de água nele. Ele elimina urina em grande quantidade e absorve sais através das brânquias, uma absorção ativa de sais. Tá? Então, assim que é a osmorregulação em peixes de água doce. Em peixe de água salgada é um processo diferente. O peixe de água salgada ele é hipotônico em relação ao meio em que ele se encontra, ou seja, tem menos sais dentro do corpo dele do que na água do mar. Então, naturalmente, o peixe de água salgada ele perde água para o meio. Lembrando que a osmose sempre vai partir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, em soluto. Aí o que acontece? Então, o peixe de água salgada ele perde
perde esses sais, perde água. Então, para reduzir esse efeito da perda de água, ele vai beber ativamente água salgada, ele bebe água do mar e vai eliminar uma urina em pouca quantidade, porém muito concentrada, tá? Então, elimina pouca quantidade de urina, porém com grande quantidade de sal. Assim, ele regula esses níveis de água no corpo dele. E o último tipo de classificação são os condrictes, que são os peixes cartilaginosos. Os condrictes eles apresentam um tipo diferente. Os peixes, de maneira geral, eles são classificados como amniotéricos. Já os condrictes, eles vão excretar a ureia. Eles vão transformar a amônia em sais de ureia. Esses sais de ureia vão ficar acumulados no conteúdo sanguíneo, fazendo com que ocorra se torne mais salgado o sangue, né? E o fato de se tornar mais salgado o sangue vai tornar quase que isotônico em relação à água do mar, ou seja, a quantidade de sal, a concentração de sal dentro do peixe, no caso no sangue, é semelhante à concentração de sal no mar. Então ele não perde água por osmose e nem ganha água por osmose, tá? Então ele se mantém em equilíbrio. Tá? Então tem essas três classificações quanto ao peixe: água doce, água salgada e os peixes cartilaginosos. Agora, os urotélicos são animais que excretam ureia. Lembrando que a ureia ela é menos tóxica do que a amônia, então necessita de menos água para solubilizar essa substância. Ela vai ser sintetizada no fígado dos vertebrados a partir da reação de amônia e gás carbônico. Então, os animais que são os ureotélicos, eles já conseguem armazenar essa substância por um período maior. Tá? Então, no caso, temos os mamíferos, anfíbios, já são organismos que conseguem armazenar essa ureia por um período maior, essa excreta por um período maior, diferente da amônia que tem que ser eliminada constantemente. E o último grupo é o grupo dos uricotélicos, que excretam ácido úrico. Tá? Então, é uma substância com toxicidade muito baixa e insolúvel em água. Então, é uma forma, a maior adaptação referente ao tipo de excreta. Então, por ser pouco tóxico, esses organismos conseguem armazenar por um longo período. Então, é necessário menos água para produzir, porém um gasto energético maior, né? Porque são mais transformações que ocorrem nesse processo. Então, quanto à classificação de toxicidade, amniotéricos, ureotélicos e uricotélicos, tem essa variação. Também questão de água, mais água para amônia, um pouco menos água para ureia e menos água ainda para ácido úrico, ok? A excreção dos invertebrados. Como eu falei com vocês, a gente vai só ficar na excreção dos invertebrados hoje, na aula de hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os filos invertebrados e ver como que ocorre a excreção nesses grupos. O filo porífera, os poríferos eles são os primeiros animais a existir, então são extremamente simples, não apresentam um tecido verdadeiro propriamente, então não tem um sistema de excreção. Ocorre o processo de digestão pelas células e a digestão e a excreção ocorre também por ali, tá? Saindo pelo átrio. O filo quinidária, que pega a água-viva e as anêmonas, foi o primeiro grupo a apresentar tecido verdadeiro, que é a cavidade gastrovascular. Só que ainda não vai apresentar um sistema de excreção eficiente, assim como os outros animais. Tá? Então, ele vai eliminar essas excretas pela própria parede do corpo dele. Tá? Então, é um processo extremamente simples. Nos platelmintos, a remoção das excretas é realizada por protonefrídeos, formando um sistema de tubos interconectados a duas redes tubulares laterais coletoras de excrementos, coletados e eliminados para o exterior do organismo. Então, é um sistema extremamente simples, bem rudimentar, essa questão da célula flama. O filo nematóida também é muito parecido com o platelminto, ou então às vezes ocorre até através da parede do corpo, é algo extremamente simples, bem rudimentar. Ocorre um processo de evolução um pouquinho maior no molusco. Os moluscos eles vão apresentar metanefrídeos, a gente vai ver essa estrutura quando falar de anelídeos, tá? Então são aberturas
um funil ciliado atua na filtragem do líquido celomático e vai filtrar o celoma. E a outra onde o excremento é eliminado. Então é um processo ainda não tão complexo quanto o de um vertebrado, que a gente vai ver na próxima aula, apresentando rins e outras estruturas, mas já inicia o processo de filtragem do celoma. Então é algo já um pouquinho mais elaborado. O filanélida, os anelídeos, são seres metamerizados, então são seres que apresentam segmentos semelhantes. Então, em cada metâmero desse vai apresentar os metanefrídeos, com extremidades abertas, o mesmo sistema dos moluscos que falamos ali atrás. O filoartrópoda ele vai apresentar uma variação um pouquinho maior. É, os insetos eles apresentam um sistema excretor que se diferencia de acordo com as subdivisões desse grupo. Na maioria dos insetos, a captação de resíduos metabólicos é recolhida por um sistema de tubos de Malpighi. Então, é uma classificação, é um tipo de excreção, tubo de Malpighi. Já nos aracnídeos, vai estar relacionado a glândulas coxais. Nos crustáceos, vai estar umas glândulas que chamamos de glândulas verdes. Então, o grupo dos artrópodas, por ser um grupo muito biodiverso, apresentar inúmeros organismos dentro desse grupo, o sistema excretor também é muito diverso. E por último temos o filo equinodermata, que são os equinodermos, é, que ele apresenta um sistema muito eficiente, que é o sistema hidrovascular, que vai estar relacionado à eliminação de excretas, à movimentação, a transporte de substâncias. Então, esse sistema hidrovascular ele é bem eficiente quanto a isso, tanto para absorver, transportar nutrientes, substâncias, também sim como excretar os componentes necessários. Tá? Então, basicamente, essa é uma revisão da excreção dos invertebrados e do sistema excretor de maneira quanto à classificação das excretas. Tá? Então, tenha aquilo em mente, aqueles 3 tipos de excretas, amônia, ureia e ácido úrico, e a osmorregulação nos peixes, que são conteúdos que são bastante cobrados. Tá? Quanto à excreção dos invertebrados, tem aquela questão das células flama, os metanefrídeos e a excreção dos artrópodes também, que a gente cobra bastante de vocês. Tá ok? Valeu, galerinha. Qualquer dúvida, sinaliza aí pra mim. Tchau.